Oi, episódio novo do PDCast. Hoje eu vou falar de 5 hábitos que você deve fazer para emagrecer e não voltar a engordar. Todo mundo sabe que emagrecer está cada vez mais fácil. Mas o grande vilão dessa história toda sempre foi e ainda é a manutenção. Como permanecer magro? E eu acredito, e é sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje, que isso tem muita relação com o conjunto, com o contexto dos hormônios que você organiza enquanto você está proporcionando esse emagrecimento. E esse é um grande cuidado que a gente tem que ter com as pessoas hoje fazendo uso das canetas. Por quê? Porque a caneta vai organizar um hormônio, 2 hormônios, mas não os 8 hormônios femininos que são necessários para você se manter magra. Então a gente precisa conhecer todo o contexto, o que precisa na alimentação, na suplementação, para você não perder essa oportunidade de se manter magra para sempre. E é isso, né, Patrícia? Hoje esse é o assunto do momento. Como quem usa, quem não usa, como deixar de usar, ou até quem decidiu não usar, como de fato emagrecer e permanecer magra. Então, vou fazer uma pergunta, que é a pergunta que todo mundo deve te fazer no consultório. O doce é um grande vilão? Porque todo mundo, eu vou cortar o doce, vou parar de comer doce. O doce é o vilão? Cortar o doce vai fazer a gente, nunca mais eu vou comer doce, vai fazer você permanecer magro? Então, se a gente parar para pensar que o doce pode ser o maior vilão, pessoas magras não comeriam doce, elas seriam super rigorosas em relação ao doce, coisa que não acontece. Porque senão a gente veria magros que comem doce ficando gordas. Então, primeira coisa, não é, porque isso não é uma verdade absoluta se você olhar para a população de uma maneira geral. Acho que a gente tem que entender o doce dentro do ambiente metabólico do corpo de cada pessoa. Então, se você está com avidez para quando entra o doce, isso virar glicose, essa glicose gerar uma produção hormonal, de tal forma que essa produção hormonal favoreça o teu acúmulo de gordura com mais facilidade, sim, essas pessoas vão ter no doce, assim como no carboidrato, um elemento gerador de um resultado negativo. E não é só isso. Quando a gente tem desregulação desse consumo de carboidrato, de açúcar, de insulina, o que acontece é que a nossa energia cai com facilidade, a nossa pele fica ruim com facilidade, fica oleosa, por exemplo. Eu tenho queda de energia, eu tenho oscilação de humor. Então eu tenho algumas outras características que são ruins desses altos e baixos da glicose no nosso sangue. Isso é proveniente da escolha alimentar. E qual é o ambiente metabólico de uma mulher 40 a mais que está me assistindo? A partir dos 40 anos, o seu corpo ele já está num modo de acúmulo de gordura. Então, mesmo que você conte caloria, mesmo que você tente fazer uma restrição calórica, dependendo do que você colocar de macronutriente nesse cardápio, ou seja, se tiver bastante carboidrato, mesmo considerados saudáveis e de baixa caloria, dentro desse ambiente onde você já tem alterações de outros hormônios, comer carboidratos do bem também podem favorecer a produção dessa insulina, a alteração da energia, da qualidade do sono, do ganho de peso e da fome por doce e carboidrato. E ela acha que está fazendo tudo certo. E ela acha que está fazendo tudo certo, porque de repente ela só tirou o doce, mas ela toma água de coco, ela come batata, come farofa, come massa, ela de repente come o pãozinho, mas o pãozinho está dentro da caloria que ela acha que ela pode consumir. Então, hoje, esse entendimento, né? Exatamente isso. A pessoa tem como encaixar o doce dentro de uma estratégia para não ter essa restrição, para não ter, de repente, até gerar uma compulsão. É possível encaixar esse doce dentro de uma estratégia inteligente? Então, o horário do doce, ele tem o seu horário. Anota aí. O horário do doce é depois de uma refeição, normalmente de almoço e jantar, onde você já comeu fibra, você já comeu legumes, você já comeu proteína e já teve uma fonte de gordura. Isso tem a ver com aquela ordem dos alimentos que vocês gostam tanto de saber. Então, quando eu preparo um prato, por exemplo, toda vez que eu começo o meu prato comendo por salada, legumes e proteína, o carboidrato que vem na sequência, se for um arroz, uma batata, um macarrão, um purê, uma farofa, ele vai fazer menos pico de açúcar no sangue depois dele ser ingerido, digerido e absorvido. E qual é a importância disso? Com menos pico de açúcar, porque eu comi um monte de coisa antes que fez um revestimento lá no meu estômago e impediu a rapidez da absorção desse carboidrato na forma de glicose, o que acontece?
eu fazendo menos pico de insulina, eu tenho a minha fome mais controlada e minha gordura corporal sob controle no que vai ser armazenado. Então, pensando nessa mesma estratégia que a gente usa para refeições, se você fez uma refeição onde você comeu fibras de salada crua, legumes cozidos, depois a proteína e, por fim, o carboidrato, você pode complementar a tua refeição com umas colheradas de algum doce, com uma fileirinha de chocolate, por exemplo, mesmo se esse chocolate não for amargo. Então, o melhor horário é sempre depois de uma refeição equilibrada, onde o carboidrato é o último ingrediente ou o doce é o último ingrediente. Não faça assim, por exemplo, estou em jejum, vou comer um chocolate. No meio da tarde, vou comer um sorvete. Ou então, antes de dormir, eu vou comer pedaços de bolo. Não. Sempre na sequência de alguma refeição importante. A gente fala muito sobre as frutas, né, Patrícia? Fruta é saudável, tem muito nutriente, mas ela se encaixa nesse mesmo raciocínio do doce. Então, por exemplo, eu antes de dormir eu vou lá e como uma banana. Eu vou comer, assim, no meio da tarde eu vou, sei lá, comer um cacho de uva. Entra na mesma lógica? Então, quando eu fazia dieta, lá atrás, quando eu era bem gordinha, era tudo baseado em comer fruta nos intervalos das refeições. Fruta era considerado um lanche saudável, assim como uma barrinha de cereal, dessas que tinha mel, melado, aquelas primeiras barrinhas. E tem muitas ainda assim, que podem, quando sozinhas consumidas, também ter esse pico de açúcar no sangue. Aí teve uma época que a gente levava em consideração índice glicêmico, carga glicêmica, ou seja, o quanto aquela fruta ou um alimento tem capacidade de elevar a glicose rapidamente no sangue e, consequentemente, precisando de insulina, esse hormônio que faz você ter o acúmulo de gordura com o tempo, principalmente se você já tiver um desarranjo metabólico numa mulher no climatério, por exemplo. Então, o que acontece? A fruta, para que a gente não tenha que andar com uma tabela, porque eu acho aquilo assim muito ultrapassado, andar com uma tabela dizendo, se for melancia, 50 gramas, se for laranja, é 1 unidade com bagaço, se for uva roxa, se for uva verde, e se for morango, se for mirtilo, sabe? Para cada fruta você tem que ter uma quantidade, por quê? Porque tinha a ver com o índice glicêmico dessa fruta, ou mais precisamente com a carga glicêmica, ou seja, naquela porção de fruta que eu vou comer, quanto eu estimulo a minha glicose a se elevar mais rapidamente, consequentemente produzir insulina. Para você não ter que andar com essa lista, eu prefiro conceituar da seguinte forma: se eu for comer fruta, nunca essa fruta deve ser sozinha. Então eu vou associar ela com 3 ingredientes diferentes, que têm finalidades muito parecidas. Você não precisa ter os 3, a menos que você precise ter os 3 na mesma refeição. Então, você pode ter uma fibra. Então, por exemplo, fez essa fruta, um mamão, picadinho, e você colocou farinha de linhaça por cima do mamão. É uma fibra. Tá. Você pode ter uma gordura boa. Então, você pegou esse mamão, colocou óleo de coco por cima e amassou por cima. Bom. Ou você pode ter o mamão, o óleo de coco e a farinha de linhaça, tudo misturado ao mesmo tempo. Ou bate tipo uma papinha, ou amassa tudo e vai colocando em camadas por cima. E uma terceira opção seria ter esse mamão com uma proteína. Eu poderia comer o mamão com ovo. Comer um ovinho. Eu poderia comer, por exemplo, o mamão com um pó de proteína, um whey protein por cima do mamão. Eu poderia pegar esse mamão com um pó de proteína, bater com água e leite vegetal ou leite vegetal e fazer uma vitamina, um shake, um smoothie. Então, na verdade, o mesmo elemento, o mesmo mamão, ele pode ser consumido de 3 maneiras diferentes para você ter um resultado muito bom. Se você é uma pessoa que faz poucas refeições ao dia, como é o meu caso, almoço, lanche, jantar, o meu lanche da tarde, ele precisa ter todos esses elementos reunidos. Então, se eu for comer um mamão, no meu caso, eu ia colocar um pó de proteína, eu ia colocar o óleo de coco e ia colocar a farinha de linhaça. Talvez ia fazer um shakeão com tudo isso e ia mandar para dentro.